Olá, estamos aqui com mais um programa, começando mais um programa juntos. Meu nome é Roberto Maranhão, eu sou ator profissional, minha profissão eu sou bonequeiro, sou missionário e já venho desenvolvendo essa minha profissão por 35 anos praticamente. Comecei com vozes, eu consigo imitar várias vozes, já consegui imitar 21 vozes diferentes. Pessoas que têm essa facilidade geralmente trabalham com dublagem, né? Que é uma área que realmente muitas pessoas amam e valorizam. E eu comecei a adequar então as vozes com o teatro de bonecos. Então foi minha iniciação nesse ministério e fui agradando assim várias pessoas, o pessoal sempre me encorajava a seguir, né? No caso, nessa carreira profissional que vem ser também o meu ministério. Aí comecei em São Luís do Maranhão, onde eu nasci. Depois, mais tarde, eu comecei a trabalhar no SBT de São Luís do Maranhão. Depois, a partir daí, eu tive uma oportunidade de vir para São Paulo, onde eu trabalhei com o SBT por 1 ano e meio no programa da Simone. E depois, a Simone saiu, foi a Mariane nessa vez. O que eu fazia? Eu fazia um papagaio chamado Alvarenga, que foi, na verdade, um dos primeiros bonecos, né? Eu digo papagaio na televisão brasileira. Depois daí tive a oportunidade de multiplicar esses talentos aí que Deus havia dado. E aí fui para os Estados Unidos estudar teatro, eu fui parte de um festival internacional em São Francisco, de teatro de bonecos, e acabei ficando nos Estados Unidos por 20 anos. Estudei na Universidade de Connecticut, Stores, e trabalhei também com o Ministério de Teatro de Bonecos lá. Pude dirigir e ter um show de televisão por 3 anos e meio dentro dessa questão. Tive vários privilégios, graças a Deus, de multiplicar. E gostaria de compartilhar com você também sobre essa questão dos dons e talentos e dizer que você também é uma pessoa talentosa, porque dentro do que eu pude entender e conhecer, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, todos nós somos artistas. Algumas pessoas debatem isso e dizem, não, eu não sou artista, eu digo que você é. Isso é uma questão de realmente você parar e pensar um pouquinho. Eu sei que todos nós tivemos já oportunidades de, em uma área ou outra, pelo menos tentar. Muitas pessoas desistem, outros já são mais determinados em correr atrás daquilo que acreditam em termos da arte. Foi algo que aconteceu com a gente também, como já mencionei, por 35 anos nós conseguimos e ainda estamos nesse ministério, nessa profissão. A Bíblia diz em várias partes que nós recebemos de Deus dons e talentos, todo mundo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer grandes pessoas, pessoas maravilhosas nos Estados Unidos, desde pessoas que trabalham ali na Broadway, como nas outras universidades e alguns atores também. E é fascinante ver quem é que não gosta de ouvir uma boa música ou assistir uma peça teatral, ou mesmo a questão dos cinemas. Nós ficamos fascinados pelo trabalho do artista. Também nós vamos numa galeria de arte, nós vamos nos museus e ficamos admirados com o trabalho desse pessoal aí maravilhoso, né? Então, todo esse pessoal faz parte da categoria dos artistas. A Bíblia fala para a gente também, para a gente prestar uma atenção especial de que nós recebemos de Deus os dons e talentos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, nos versículos de 4 a 6, diz que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas é o mesmo Senhor. Então, o que acontece aqui? Os dons e talentos são variados. Tem pessoas que gostam de cantar, tem pessoas que gostam de teatro, pessoas que gostam das artes plásticas, né? E mesmo eu considero o atleta como um artista, porque praticamente é muito agradável ver as pessoas jogando, e aí cada um no Brasil, no mundo inteiro, tem o seu time favorito, tem o seu ator predileto, porque essa arte realmente nos encanta. Então nós sabemos que Deus, ele é autor da vida. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e porque ele é um ser, ele é um artista supremo, criador de todas as artes, sendo criado à imagem e semelhança dele, logo nós herdamos dele essa arte maravilhosa. Então aí está a explicação. O que você tem vem de Deus. E uma das coisas muito importantes, hoje pensando no que eu faço, por tantos anos, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de apresentar a minha arte, ver o resultado, as pessoas sorrindo, as pessoas comentando. Isso me faz muito bem.
Então existe uma parceria, existe dentro do mundo artístico uma cumplicidade teatral, que é a gente se permitir acreditar, né? No caso, dentro do que a gente faz de teatro de bonecos, que é um objeto lúdico, um ser inanimado que uma vez que você manipula, né, então vem a ter vida. Então, dentro dessa questão, dessa arte aí, é uma cumplicidade, você se permite acreditar. Mas não é assim mesmo com a vida, nós nos permitimos acreditar. Eu digo que tudo é, na verdade, uma questão de apresentar um produto, né, e as pessoas comprarem esse produto. Então, a arte em si é uma forma em que o artista se expressa e automaticamente nós esperamos um reconhecimento do público, ou seja, como é que será que as pessoas pegaram a comunicação? O que eu estou apresentando comunicou para alguém, a minha expressão foi vista, foi reconhecida. Algumas pessoas se perdem um pouco nessa área, que alguns artistas, que quando não têm o reconhecimento da sua própria arte, eles entram em depressão, ficam numa situação meio que catastrófica. Sabemos que existe um certo lado de uma certa falta de cuidado na vida dos artistas em geral, e eu falo com todos, eu falo sendo evangélicos ou não, nós ainda usufruímos dos mesmos benefícios e sofremos das mesmas causas. Por exemplo, nós sabemos que é fato e nos dá tristeza pensar que muitos dos artistas que nós até apreciamos e reconhecemos, grandes nomes no mundo artístico em geral, no mundo esportivo também, falando que eu considero os atletas como artistas, a perda desse pessoal de formas trágicas para a gente nos causa uma grande tristeza. Sem mencionar muitos nomes, mas muitos deles cometem suicídio, muitos deles depois que chegam no auge, não sabem muito bem o que fazer com isso e tem toda uma fama, mas se tornam como pessoas infelizes, vamos colocar desse jeito, pessoas que não usufruem mais aquele passeio sozinho na rua, sem estar cercado de muita segurança. Os filhos também têm que andar todos como que mascarados, e então a gente fica se perguntando o que está acontecendo com essa supervalorização da arte. A Bíblia fala para a gente que tudo tem um tempo determinado, em Eclesiastes 3, e tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então nós que somos artistas, temos uma arte, um talento que foi dado por Deus, ele não pode ser vivido em benefício de nós mesmos, precisa ser vivido em benefício das outras pessoas. Então o entretenimento, ele não é algo que Deus condena, ele precisa ser algo saudável. Quem não gosta de sorrir? Eu digo, quem é que não gosta de sorrir? Sorrir faz bem, a palavra do Senhor diz que o coração alegre constitui um bom remédio. Então sabemos que se constitui um bom remédio, então vamos sorrir mais, né? Vamos sair um pouco de alguns momentos em que nós ficamos presos, né, com muitos afazeres e negligenciamos de nós mesmos, usufruir de tudo que Deus fez. Quem não gosta daquele passeio à beira da praia, ver que beleza do universo que Deus criou, aproveitar aquelas noites do céu estrelado, ou mesmo apreciar algumas artes criadas, pensar um pouquinho na profundeza, né, da existência desse Deus que é real, que criou cada um de nós. Eclesiastes capítulo 12 também fala desse tempo da juventude, né, que nós temos, que é uma fase onde todos os artistas e atletas, geralmente eles rendem mais durante essa fase, que é uma fase muito linda, que é uma fase da juventude. E em cima disso eu lembro, vivendo nos Estados Unidos 20 anos, acompanhei muito o American Idol em termos de ver como é que é essa correria desenfreada ao ser famoso, né, a alcançar um lugar embaixo do sol, e são milhares de pessoas que correm atrás e somente um alcança, né? E às vezes os que não chegam lá, é uma tristeza ver o que é que acontece depois na vida desses jovens, e não sabem para onde ir, ficam sem direção. Então a Bíblia diz que existe uma forma da gente realmente estar bem, reconhecendo que nós somos diante de Deus, e reconhecemos que essa arte não é para nós mesmos, mas em benefício do nosso próximo e ser útil. Então no capítulo 12 de Eclesiastes diz assim, nos primeiros versículos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que cheguem os anos nos quais dirás,
não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Sabemos que o atleta, quando ele começa bem cedinho, ele tem uma grande possibilidade de se tornar um grande atleta dentro daquela modalidade que ele escolheu para fazer, né? Sabemos que na ginástica olímpica é bem isso, começa muito cedo, mas sabemos que existe um tempo determinado aí, é uma correria. Nós sabemos que ao passar dos anos, nós não vamos ter o mesmo rendimento. Então, o que a Bíblia diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, é por que não pensar como jovem, na sua juventude aí, de você oferecer o seu melhor para Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu acho que é muito importante. Então, que a gente possa ter um olhar assim mais apreciador de quem nós somos, porque, no geral, uma coisa que eu gosto de abordar muito, mesmo quando eu estou fazendo as minhas apresentações teatrais, eu tenho vários personagens, eu tenho o vovozinho que ele fala para todo mundo, de uma forma geral, as vozes ficam tipo, você que é jovem, por favor, não negligencie a sua mocidade, então envolva-se, né? E dê o melhor, procure estudar, procure aprimorar o que você já sabe e seja feliz, e que Deus abençoe você. Então, dentro dessa arte, de forma diferente, que você realmente possa motivar alguém dentro do seu contexto e seja mais apreciador da arte no geral. Eu digo, se olhe no espelho e veja que você mesmo, tá? Você é uma obra-prima de Deus. Então eu gostaria de te motivar a acreditar mais nisso. Não existe ninguém no mundo igual a você. Mesmo que você venha me dizer que você tem um irmão, uma irmã gêmeo, idêntico, mas eu digo, você sabe que você é diferente, tá? Então que realmente Deus possa assim te ajudar a descobrir, né? Te olhar no espelho de uma forma diferente, valorizar realmente quem você é, com os dons e talentos que você tem. As pessoas que geralmente falam para mim que não tem um dom, não tem talento, eu digo, olha, é mais ou menos assim, é como você ir doar sangue, né? Você chega lá e você procura, a enfermeira vem para tentar achar a veia direitinho. Quando ela acha de cara, de imediato, rapidinho ela tira o sangue ali, faz o que tem que fazer, dentro do que ela sabe fazer. Mas quando ela não encontra, então ela usa algumas técnicas, né? Ela bate um pouquinho, ela procura diligentemente, mas ela acaba achando. Então eu digo para você, você é artista. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, o artista supremo. E o que precisa, eu diria na verdade, é você investigar um pouquinho mais, porque mesmo não apresentando, mas eu digo, o que vale a gente estar aí no palco fazendo apresentações se a gente não tem ninguém para assistir? Então, o seu assistir, o seu apreciar da obra artística faz de você uma pessoa muito funcional num contexto artístico geral. Então, você pode dizer que eu não quero estar lá em cima, mas você consecutivamente pode dizer para a gente a sua opinião. E uma das coisas que nós prezamos também são os críticos na arte, né? Para dizer para a gente o feedback, o que está comunicando, o que não está comunicando, e assim a gente pode, num geral, dizer, realmente, todos nós somos artistas, recebemos dons e talentos de Deus e precisa ser usado para a glória dele. Então não se esqueça, tá? Eclesiastes 3 fala que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito. Então que a sua existência, o seu propósito seja para glorificar a Deus através da sua vida. E digo isso reconhecendo quem você é, criado à minha semelhança de Deus e sendo funcional nos dons e talentos que você recebe, tá bom? Sou Roberto Maranhão e estou com você pedindo para que Deus continue te abençoando ricamente, tá? Muito obrigado. Aí, pessoal, beleza? Pois é, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo. Sou eu, uma arrumadinha aqui no cabelo. Seguinte, eu queria dar um recado para vocês. Na verdade, eu sou o boneco. Como você já pode ver, eu sou o boneco. Só que é o seguinte, todo mundo sabe que boneco... boneco aqui, boneco ali. Boneco é aquele objeto inanimado que ele é, uma vez manipulado, ele cria vida. Esse sou eu. E eu sou consciente desse fato, que eu sou um boneco. Mas eu sou um boneco esperto, um boneco que procura comunicar coisas interessantes, que no fundo o meu objetivo é ajudar você que está aí. Criança, adolescente, jovem,
papai, mamãe, vovô, vovó e todo mundo mais que quiser ser ajudado. Enfim, como é que eu posso ajudar? What can I do for you? O que eu posso fazer para te ajudar? Well, hoje eu quero dizer para você que você tome cuidado. Eu sou o boneco, você não. Mas se você não tomar cuidado, você vai se tornar alguém, um boneco, porque na verdade você pode ser facilmente manipulado. Se não, pense comigo. Camarada, olha aquele copinho, daquela pinguinha gostosa, ele disse, eu domino esse negócio. Aí ele vai, toma uma. Ainda sou capaz de dominar esse negócio. E toma duas. Uma vez ele vai, daqui a pouco ele tinha o controle, daqui a pouco ele não lembra mais de nada, ele perde o controle totalmente. Muito bem. Quando um perde o controle, o outro assume o controle. No caso, o cara estava no controle. Depois que ele encheu a cara de cana, ele perdeu o controle. Quem assumiu o controle? A bebida. Aí o cara fica totalmente descontrolado. Se não, o que acontece no outro assunto também, mesmo dentro desse, mas esse seria um segundo exemplo. Well, a gente sabe como é que esse mundo tá cheio de histórias aí com relação à questão de drogas e tudo mais, que é um caso muito triste, eu digo, porque quantos jovens têm brincado com o fogo das drogas e dizem, não, é só um cheirinho. Cheirinho controlou a situação, pensa que controla, daqui a pouco ele perde o controle. Fica loucão. Dentro desse loucão você perdeu o controle. Quem assumiu o controle? As drogas. E as pessoas dizem depois, nossa, num estado sóbrio, no caso, ele disse, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Você não lembra? Não, eu não lembro de nada. Por quê? Porque você perdeu o controle e alguém assumiu o controle. Deixa eu falar pra você. Eu sou boneco. It's ok, eu posso ser manipulado. Você não é boneco. Então não perca o controle. Uma coisa que faz com que a gente perca o controle também é o ódio. A gente fica tão nervoso. Quem nunca ficou nervoso, não é verdade? Mas a gente fica tão nervoso, mas tão nervoso que às vezes, e se mete numa briga, numa confusão. E no final das contas, quando você, o sangue baixa, você diz, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Fez isso? Nossa, como que eu fiz isso? Eu não lembro. Eu estava com tanto ódio que eu não lembro o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O ódio assumiu o controle da sua vida. Então, por favor, não tire o meu emprego. O boneco sou eu. Não seja manipulado. Não se torne boneco nessas situações. Então, esteja com uma mente sóbria. O que realmente Deus nos orienta a fazer é o seguinte. Ele diz, deixai que o Espírito Santo de Deus controle você. Estejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque daí você tem consciência do que está acontecendo. Você é capaz de contar a história do que acontece, o seu coração, em se envolver e amar as pessoas e não prejudicar você. O meu conselho é, não mate o artista que há em você. Quando você perde o controle, ou alguém ou alguma coisa assume o controle. E aí você vira boneco. Então, por favor, você não é boneco. Essa foi a minha mensagem para você. Amo você de paixão. E aí a gente se vê numa próxima ocasião. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse compartilhar no geral. Esse aqui é o nosso querido amigo Marcelo, como você conheceu. É isso daí, essa voz que ele faz, a gente vê que uma coisa interessante é que a voz, né, tem que ver com o boneco, no caso, o tipo, né, a cara do boneco. E uma coisa legal é essa questão do sincronismo, né, que a mão, ela se transforma na boca mesmo, né. Não importando o movimento, se você falar rápido é rápido, se você respira, não deixa de ser uma arte. É uma arte, é algo bem interessante. Então você aí também pode praticar isso aí. Quem sabe a gente possa um dia aí saber que você se tornou um grande bonequeiro a partir de aplicar alguns princípios. O lip sync, né, a sincronização. Então abre e fecha. Quando você abrir, né, cada frase, né, se for casa, tem 2 sílabas, então você abre e fecha 2 vezes. Casa.
Aí, em cima disso que a gente falou, tem essa cumplicidade teatral, né, que é o fato de você saber que é um boneco, né, mas você acaba acreditando, né? Você se envolve por causa da vida, né? O boneco é isso aí. Super legal. E o mais interessante também, dentro do que a gente compartilhou, é que você pense nisso, né, que o nosso amigo Marcelo falou, né? Essa questão de dele ser o boneco, né? E nós não sermos os bonecos. Uma das coisas importantes também que eu gostaria de frisar é que quando Deus criou o homem, ele criou o homem do pó da terra. Então é como se o artista, o nosso Deus criador, o artista, fizesse aquele boneco de argila, muito comum no Nordeste, né? Então depois de feito ali o pessoal assa aquela peça e fica uma peça de arte. A gente não foi criado com essa finalidade, mas Deus usou dos elementos interessantes. Ele criou a gente do pó da terra, então tudo que nós temos em termos de nossas combinações é encontrado também no solo. Mas ele foi mais além. O que ele fez? Ele deu o fôlego da vida. A mesma coisa do nosso querido Marcelo, eu, sem usar as mãos nele, sem manipular, ele vira um boneco, um objeto inanimado. Mas uma vez que eu coloco a mão, dou uma voz, Aí sim. Aí o negócio fica bonito, fica lindo. E daí, Gal? e assim funciona. Então, essa participação, existe uma parceria, né? De um objeto inanimado com a minha participação dando vida. No caso, está totalmente ligado com a minha vida. Eu dou de mim para esse rapaz aqui, né? Fazer uma boa parceria. E Deus fez isso com a gente. Ele nos criou e aí Ele nos deu o fôlego da vida. E nós nos tornamos alma vivente. Aí dentro do que foi colocado, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Será se você tem, de certa forma, vivido situações em que você não é um boneco, mas se você vive momentos em que você se encontra fazendo coisas que você, antes, vamos dizer, tinha o controle, agora você perdeu o controle. Eu encontrei um jovem nos Estados Unidos, um rapaz muito bacana, nossa, seus 20 e poucos anos. Ele, a convite de alguns amigos, começou a se divertir entrando no mundo das drogas. Ele, até certo ponto, ele falou que ele tinha um controle, depois ele perdeu o controle. Então ele já não lembrava mais de muitas coisas, ele não tinha uma responsabilidade pelas ações dele. Esse rapaz acabou encarcerado por 3 anos, eu o acompanhei por 1 ano, fizemos uma amizade, eu tentei ajudá-lo a sair dessa dependência. Foi muito difícil, eu virava as costas, ele voltava aos seus velhos hábitos novamente. Ele falava para mim, Roberto, é quase impossível, eu realmente perdi o controle. E eu falei com ele, digo, olha, realmente, essa situação que você perde o controle, alguém assume o controle para você. E aí você fica dependente daquilo. É como se você fosse um boneco. Ele falou, não, realmente, that's true, you're not lying. Ele falou, você não está mentindo, isso é verdade. Então, para pensar um pouquinho, será se existe alguma coisa na sua vida que tem te prendido, de forma que você acaba lutando contra isso? Pode ser qualquer vício, a gente joga geralmente a questão dos vícios, porque tem um poder muito grande. A gente sabe que ao consumir o álcool, você vai chegando a um ponto da embriaguez onde você não se lembra de muitas coisas. Você começa a viver de uma forma, muitos começam a sorrir pela sua postura, pelo seu comportamento, mas eu digo para você, não é nada engraçado. Aí você acaba matando esse artista que a gente falou que existe em você. Grandes possibilidades de você fazer grandes coisas excelentes, são comprometidas, porque depois de você viver durante muitos anos no vício, você acaba prejudicando o seu próprio corpo e você não é capaz de realizar algumas funções. Por exemplo, se você fuma demais, por mais que você goste de um futebolzinho, de uma corridinha, mas aí eu diria que nos primeiros 10 minutos depois de, nessa corrida, você vai se sentir muito mais cansado. Então você já não vai render. Então você começa a lamentar, poxa vida, eu gostaria de parar, mas é tão difícil. Isso é por causa da dependência, tá? Então a dependência é algo muito sério e aí você acaba se tornando alguém controlado por coisas ou por pessoas. Outra coisa também é que nós não temos um poder de controlar ninguém, porque não podemos ser bonequeiros na vida de outras pessoas. Nós temos pessoas que acham que têm todo um poder sobre a vida dos outros e tornam as pessoas como seus escravos. Então é como se você amarrasse algumas cordinhas nas pessoas e dissesse, é para cá que você vai, e tenta controlar de uma forma brusca. Então nós não podemos ser controlados dessa forma também. Por isso que nós insistimos em que você medite um pouquinho, que você acredite que Deus quer ajudar você
a se libertar de qualquer tipo de amarras, qualquer tipo de vício que venha a tirar você, né, de uma vida de um ser humano normal, capaz de tomar decisões responsáveis, né? Ele quer te trazer de volta a essa vida saudável e não permitir mais que você seja alguém que vive sobre uma dependência, seja lá qual for, ou seja, qualquer coisa que venha tirar o teu controle. Como nós mencionamos, até o próprio ódio, ele é capaz de fazer com que você perca o controle. E as pessoas costumam dizer, poxa vida, eu não lembro, né? Eu devia estar com tanto ódio que eu nem lembro. Se eu pudesse voltar ao passado, eu não faria aquilo lá. Então, de novo, você não é boneco, o Marcelo é o boneco. Sou eu e não tiro meu emprego. Então ele é o boneco, tá? Mas você não é. Então, pense direito sobre essas questões e o Senhor Jesus mencionou para a gente que conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus tem o poder de te libertar de qualquer situação de boneco, de escravo, de pessoas que perderam o controle. Deus quer fazer isso por você. Eu gostaria de orar, né, nesse momento, pedindo que realmente Deus te ajudasse, né, a te dar a liberdade que Ele nos oferece, tá? Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por essas pessoas maravilhosas que nos assistem. Obrigado porque eu sei que cada um deles, Senhor, o Senhor confiou com dons e talentos para ser usado, Deus, para uma vida, Deus, uma vida equilibrada, uma vida que venha beneficiar o seu próximo, Senhor. Muito obrigado. Pai, eu te peço agora que Tu desperte todas as pessoas que nos ouvem, para que elas se olhem no espelho e valorizem as pessoas que o Senhor criou, a vida de cada um deles, e que eles possam realmente acreditar na importância que eles possuem. Abençoa, protege, livra de qualquer tipo de amarras, coisas que venham prender e tirar a liberdade que o Senhor fez para que eles tivessem. Que eles possam abrir o coração e dizer sem nenhum constrangimento, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, preciso que o Senhor me ajude a me libertar. Eu quero ser livre, eu não sou boneco, então me ajuda. E como a Tua palavra diz, Senhor, nós falamos que dentro do Teu Espírito Santo, que é aquele que, uma vez controlando a nossa vida, é muito melhor. Nós podemos ver, sentir e usufruir da vida maravilhosa que o Senhor nos fez para termos. Abençoa a vida de cada um. Mais uma vez eu te peço pela família. Continua abençoando. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para você e para sua família. E vamos continuar fazendo arte aí, tá? Para a glória de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado.